Bom, uma das reclamações dos FOPAD sempre foi que não tinha muito tempo para essa nossa conversa agora com o grupo todo. Então, a gente fez questão de deixar, Lícia, por favor. Sandra, eu queria que tu também viesse para a mesa. E a Alessandra. Então, agora é o momento que a gente propositalmente deixou mais tempo para a gente ter tempo de conversar, de vocês falarem, para a gente não fazer toda aquela correria como foi o programa de manhã. Mas aqui eu já deixo o agradecimento da ABCD, esse é o nosso último bloco. E agora nós temos mais tempo para as pessoas que no meio da manhã queriam se manifestar e realmente não tivemos esse tempo. Então, agora é o momento que a gente pode conversar com mais calma. Então, está aberto as perguntas, se alguém quiser falar alguma coisa, a Sandra, se quer fazer algum agradecimento, porque a galera veio em peso, né? Eu acho que a família, né, a gente sabe que essa questão da mente, né, mexe muito com a gente sabe disso, porque a gente tem muitos familiares que entram em depressão. Então, assim, é um momento, né, estamos com o doutor aqui, se alguém tiver alguma dúvida, né, eu acho que era interessante compartilhar para que a gente pudesse sanar, né, essas dúvidas. Aí depois a gente parte para os agradecimentos. Olha, agora a turma desanimou. Não tem uma lá. Não, todo mundo está bem quieto. Falou em saúde mental. A loucura é tanta que ninguém tem o que perguntar. É uma pergunta para o doutor Bruno. A partir do momento que o paciente ele descobre a doença, muitas das vezes ele ainda não tem aquela certeza que ela não tem cura, né? E quando isso acontece, praticamente o emocional dele vai até, assim, fica completamente desmotivado, porque com a medicina tão avançada, né, hoje em dia, e aí você pega e descobre que você tem uma retocolite ulcerativa, que você vai ficar com aquela doença pro resto da tua vida, né, e a pessoa perde a motivação. Tem muita gente que às vezes acaba perdendo a motivação de querer continuar, e quando descobre que ela realmente não tem cura, que a pessoa se pergunta assim, por que não tem cura essa doença? Por que eu fui ter? Então, o emocional abala, porque fica aquela coisa de se perguntar sentimento. Então, a minha pergunta na proporção de que é descoberto a doença e que você descobre também que ela não tem cura, como é que a gente consegue conciliar isso mentalmente? Conseguindo, né? Porque realmente você tem que buscar uma ajuda, né? E aí nessa parte que entra a ajuda psicológica, um psiquiatra, e aí existe também essa variação de que você toma já uma medicação e começa a tomar uma outra medicação para poder a mente não ficar tão perturbada. Você acha que tem uma variação? Porque eu fiquei muito abalada, né? Principalmente quando eu descobri que não tinha cura, né? Eu posso fazer uma parte antes do doutor psiquiatra falar? Certo? Eu Obrigada. gosto muito de um autor que se chama Rubem Alves. Eu li todos os livros dele. E num dos livros ele diz uma coisa que eu acho que eu vou te responder essa tua pergunta antes do doutor da mente ali. O Rubens Alves disse que cada ser humano tem uma maletinha, que nem essas maletas de ferramenta, sabe? Quando tem o mecânico chega, cada um leva na sua vida uma maleta cheia de ferramenta ali dentro. E cada desafio da vida tem que saber abrir essa maleta e usar a chave de fenda que a vida nos mostra. Então eu acho que isso é a vida. A gente não nasceu para ficar doente, mas a gente fica doente. Eu fiquei doente. Eu acho que tem vários aqui, eu não escondi nada de ninguém. Eu fiquei doente há 2 anos atrás, eu fiz quimioterapia, se vocês olharem ali, eu tinha cabelo preto, comprido, agora grisalho e curto, e eu usei essa maleta que eu tinha. Eu abri essa maleta e tive que pegar um martelo, entendeu? Então eu acho que a resposta, antes do colega falar psiquiatra, é isso, é a vida. A vida tem desafios, eu acho que a gente às vezes fica muito mais forte depois de um desafio, é saber usar a ferramenta que cada um tem a sua. O apoio familiar, dos amigos, do grupo, e o que tu leva dentro de ti. Então essa ferramenta está dentro da tua mala. Essa é a minha posição. Vamos ver o que o doutor diz agora. Não, mas perfeito. A gente,
às vezes a gente recebe um diagnóstico e assusta. E assusta mais pela desinformação. A gente não saber o que vai ser o amanhã, né? O que nos espera. Mas o fato de não ter cura não é uma sentença de morte. Claro. Hipertensão não tem cura. Todo mundo que recebeu o diagnóstico de hipertensão ou diabetes e for deprimir, entendeu? Mas por quê? Porque a diabetes e a hipertensão são doenças que são mais faladas, são doenças que estão aí, que a informação está maior. Quando você tem um diagnóstico de uma doença que você não conhece muita coisa, isso dá medo, isso assusta. E outra coisa, buscar a ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, não necessariamente vai ter que usar medicação. Porque às vezes só você informando, tranquilizando e mostrando para ela que isso não é o fim do mundo, que a gente vai ter que abrir a maletinha lá e usar as ferramentas que nós temos, isso ajuda a pessoa a encarar melhor aquela situação, aquele problema, né? aquela situação e se ressignificar. Mas, de fato, eu concordo com você. É igual o diagnóstico, por exemplo, alguns anos atrás, ter diagnóstico de câncer era sentença de morte. Né? Então, hoje não. Hoje tem tratamentos, tem câncer, que a pessoa consegue viver muito bem durante muito tempo. Mas a gente precisa trabalhar. Então, é importante sempre ter uma equipe de psicólogos ou psiquiatras junto com a equipe que está acompanhando o gasto, que vai fazer esse diagnóstico, para poder orientar melhor e dar esperanças, entendeu? Porque não é sentença de morte. Né? Minha pergunta é para o doutor Bruno. Se a pessoa não estiver bem psicologicamente, ela pode desencadear uma crise? Uma crise intestinal? Com certeza, não tenha dúvida. Nosso cérebro comanda tudo, não é isso? Então, o nosso emocional, por que é importante a gente cuidar do nosso estilo de vida, como trouxe aqui, os aspectos emocionais, a gente precisa cuidar muito bem disso, porque se a gente não cuida disso, a chance do adoecimento mental é muito maior. Né? E isso fatalmente vai repercutir em situações físicas. Gente, boa tarde. A mim não tem nenhuma pergunta direta. Mas é mais um depoimento dentro da raciocínio psicológico. Eu me chamo Paulo, sou presidente da Associação Acron, lá de Teresina, no Piauí. É um prazer estar com vocês novamente. E alguns de vocês pela primeira vez. Eu tenho colite há mais ou menos 20 anos. E estou com... Não, eu tenho retocolite há 22 anos e 20 de descoberta. Quando eu descobri que eu tinha retocolite, eu imaginei que o mundo ia acabar. Que eu não sabia o que era que eu tinha, nunca tinha adoecido, mas de nada mesmo. Aí vim para Teresina, que eu morava em São Paulo na época. Aí contei minha história para o Dr. Zé Miguel, que vocês conhecem muito bem. Aí a minha pergunta para ele foi: doutor, eu vou morrer? Ele olhou sério para mim e disse: vai. Mas não disse. Não, desse jeito, tá? Eu já estava bem, né? Imagina, né? Eu já estava bem. Quando ele deu essa paulada aí... Acabou de matar. Aí eu disse: Deus. Ele parou assim uns 30 segundos, silêncio. Aí, você vai morrer, eu vou morrer, fulano vai morrer. Aí... aprendi o que ele quis dizer. Isso vai depender muito de você, quanto tempo você vai morrer. Tá? Aí ele já me encaminhou para um nutricionista, para um psicólogo. Eu não cheguei aí, porque eu já sou um, graças a Deus. A cabeça nossa tem que melhorar, tem que funcionar melhor do que o intestino, senão não consegue. Se a cabeça não estiver boa, a gente não consegue. O intestino é mais ou menos, tem que estar bom, mas se a cabeça não tiver, não funciona. E eu tive um grande apoio da minha esposa, que um dia você vai conhecer ela, que é raro ela aparecer nos locais. Muito bem, que se não fosse ela, primeiro Deus, segundo ela, junto com os médicos, eu segurei na mão dela e disse: dessa terra eu não vou sair, agora não. Isso eu estou contando só para distrair, mas o psicológico da gente tem que estar bem preparado.
E além do psicólogo em si, a gente tem que ser em casa também. Tá trabalhando a cabeça. Eu só passei mal nessa doença, mal mesmo, a primeira vez e a segunda que eu não sabia. E a terceira, quando eu descobri. De lá para cá eu já tive, digamos, depois que eu descobri, eu tive umas 3 crises, imagina. Eu estou com mais de 12 anos que não sei o que é uma crise dessa inflamação intestinal, graças a Deus. Detalhe, não seguindo 100%, mas o máximo. O que o médico me fala, o que a nutricionista me fala, o que eu já descobri que eu não posso fazer. Então, eu hoje conheço muito bem o meu corpo e esse acho que é o fundamental de eu estar nesse estágio. Perfeito. É que a gente falou sobre o autoconhecimento, né? Então a gente precisa saber o que a gente pode, o que dá para a gente fazer, até onde dá para a gente ir. E quando a gente extrapola isso, tem consequências, né? Então a gente tem que trabalhar esse autoconhecimento, isso é fundamental para tudo na vida, né? Boa tarde, doutores, doutoras. A minha dúvida é o seguinte: a doença de Crohn, no caso eu sou diagnosticado com doença de Crohn, ela também causa fadiga. No entanto, sintomas de ansiedade e depressão também podem causar aquela morosidade na gente. Aí, qual é o liame entre o que é fadiga e o que seria um início de... Assim, pronto. De o que seria o sintoma... Mas deu para entender quais os sintomas de ansiedade, depressão, que está gerando fadiga, e qual é a fadiga relacionada à doença inflamatória intestinal. Não é isso? Pois é, para a gente dar um diagnóstico de uma doença mental, que seja depressão, que seja ansiedade, a gente tem um conjunto de sinais e sintomas. Né? A fadiga é um deles. Então, quando a gente vai dar um diagnóstico de depressão, a gente tem que avaliar esse paciente como um todo. Se a gente sabe eu estou com uma fadiga, mas eu não estou com sentimento de desesperança, eu estou lidando, assim, eu faço as coisas arrastado, mas não é por tristeza, por desânimo, eu estou fazendo porque é uma falta de energia. Mas todos os outros âmbitos, né, psiquiátricos, que a gente vai para poder dar o diagnóstico de um transtorno de humor ou um transtorno de ansiedade, não estão comprometidos. Aí, então a gente exclui isso e então deve ser provavelmente pela questão do Crohn, entendeu? E aí tem que ter essa relação com a equipe que está tratando para saber como é que está esse Crohn. O Crohn está estável, né? Ou está em crise, né? Então, para a gente poder fazer essa avaliação diagnóstica. Eu só queria complementar a tua pergunta. É muito difícil, às vezes, esse diagnóstico diferencial, porque quando a doença está em atividade, o processo inflamatório dá como sintoma fadiga. Alguns remédios têm como efeito colateral fadiga. E tem os aspectos, como o colega explicou, da vida, de tristeza, de depressão, que dá fadiga. Então, para tu ter ideia, existe um questionário específico de fadiga relacionada à doença inflamatória intestinal, que está inclusive aberto na internet, e que o paciente tem que preencher esses critérios para a gente ter ideia. Olha, essa fadiga é mais, vamos dizer assim, emocional, essa fadiga é mais relacionada à doença. E todas as pesquisas de doença inflamatória intestinal mostram que em torno de 60% dos pacientes, a gente fez esse questionário no Brasil, tem fadiga mesmo com a doença em remissão. E eu acho que isso é uma fadiga mental também, da preocupação crônica, de tomar remédio, de não mudar o estilo de vida. Então, uma das perguntas desse questionário que eu acho que é super interessante é assim, por exemplo, quantas vezes por semana tu pratica exercício físico? Aí o cara nunca fez exercício físico na vida, nunca, ele detestou. Aí ele bota ali, nunca. Não, mas e antes como é que era? Também não fazia, quer dizer. Então, tem um questionário que é como é que era a tua vida antes, na atividade e na remissão da doença. Mas não é fácil, às vezes, esse diagnóstico diferencial, e daí, de novo, essa palavra que vocês já estão ouvindo desde de manhã, que é a importância da equipe multidisciplinar.
Aí o colega psiquiatra que conversa com a Alicia vai dizer, não, ele está assim porque ele está com a B12 muito baixa, porque ele está com ferro muito baixo. Aí regularizou, não melhorou, volta. Então, eu acho que essa conversa de equipe multidisciplinar, todo mundo ganha. Mas eu quero te dar os parabéns, que essa tua pergunta é extremamente adequada. E muitas vezes eu acho muito difícil saber qual é a resposta. Aí, eu só completando aqui, Gabriel, maravilhoso a tua pergunta. Como o Júlia falou, fadiga não é preguiça, né? Porque a pessoa vai estar no trabalho, quando ela comentou aqui, faltou ao trabalho porque está sem ânimo, sem disposição nenhuma, não é por ela estar com preguiça, ela está com falta de algum micronutriente, tem que ser investigado do ponto de vista da doença, para ver se existe uma descompensação, e do lado mental também. Eu acho que tem que haver essa parceria, a equipe multiprofissional, que é super importante para o acompanhamento dos pacientes com doença inflamatória intestinal. Está aberto na internet, aquele que se diz questionário de fadiga. Tem um questionário. Não, só tem uma pergunta ali atrás. Boa tarde, me chamo Jandira. Eu tinha 2 perguntas do colega, né, que já foi respondido. Ele acabou de fazer a pergunta, eu ia perguntar justamente isso. E tenho uma pergunta para o doutor Bruno. Em relação, eu pelo menos já ouvi de alguns médicos, psiquiatras e neuro, em relação de transtorno de ansiedade e ansiedade generalizada. E eu queria que você me explicasse justamente sobre essa questão. A outra pergunta que foi aqui do Gabriel, né, que ele perguntou e a gente foi muito bem respondida, que eu também tinha essa dúvida. Eu sou paciente de retocolite com diagnóstico de remissão. Mas estou enfrentando um problema que é justamente a questão que o Gabriel perguntou. Mas agora eu quero que você me responda sobre o transtorno e ansiedade generalizada. Vamos lá. Mas, Jandir, boa pergunta. Vamos lá. A ansiedade, ela é um sintoma normal. Todo mundo tem ansiedade. Então, quando você recebe um diagnóstico, você vai dar uma palestra, você vai ter uma reunião, você vai ficar ansioso. E essa ansiedade vai te preparar para aquela situação. É normal. Certo? O transtorno de ansiedade é a doença. E aí, dentre os transtornos de ansiedade, nós temos alguns subtipos, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é um tipo de um transtorno de ansiedade. O transtorno de pânico é outro tipo, entendeu? O transtorno de estresse pós-traumático é outro tipo. Então, isso são subtipos do transtorno de ansiedade, que é a doença, a ansiedade, quando é patológica, que a gente precisa tratar. Eu queria saber o que fazer quando a gente não tem apoio familiar na questão de ter uma doença intestinal inflamatória. No meu caso, eu tenho retocolite e não tenho apoio familiar, principalmente do meu companheiro. E isso afeta muito a minha mente. Quando eu estou em crise, ele não me apoia. Eu queria saber o que eu faço. Dá um pé na bunda dele e vai seguir tua vida. Agora, se ele estiver assistindo, vai continuar. Segue a vida. Ele tá aqui. Está ali fora. Ele tá ali fora. Eu acho que é importante, é por isso que tem a associação. Quando você não tem um apoio familiar, que isso é uma coisa frequente, vários pacientes se deparam com isso quando são doentes, tem brigas com casais, separação, sem apoio da família e dos filhos. Então, a associação serve um pouco até para ajudar nisso. Agora, tu tem que procurar a ajuda do lado psicológico e com o psiquiatra para ver se há necessidade de tu ir para medicação, alguma coisa assim.
E assim, a gente brincou, né? E foi essa risada toda, mas é importante trazê-lo para o tratamento. É importante que ele não vai, né? Pois é, então, se ele não vai, é importante que você busque ajuda para saber como que você vai lidar com isso. Né? Ou, realmente, dar um pé na bunda dele e seguir a vida, ou aceitar que ele não vai mudar e seguir a sua vida. Então, tudo parte da aceitação, entendeu? Então, você não pode mudá-lo, mas você pode mudar como você lida com ele. E aí você pode buscar ajuda. Pessoal, eu vou falar como paciente, tá? Então, assim, eu me coloco no lugar de vocês. Não estou aqui para dar conselho nenhum, tá? Mas eu acho que de tudo que vocês ouviram aqui, o autoconhecimento para você também, ele é importante. É você se conhecer, é vocês saberem os limites de vocês. E aqui vocês ouviram, né, multiprofissionais. Eu vi que aqui vocês têm esse atendimento. E eu sei que em muitos lugares vocês conseguem esse acesso. Infelizmente, não é assim em todos os lugares. O mundo ideal é que vocês tivessem o acesso multiprofissional. Eu tenho esse acesso e eu sei o quanto isso faz diferença na minha vida. Eu consigo acesso a um psiquiatra, eu consigo acesso ao psicólogo, eu faço terapia. E quem tem uma doença crônica, independente da doença crônica, vai ter um sofrimentozinho lá dentro, alguns maiores, alguns menores. E aí junta com a nossa vida do lado de fora. E aí meu olho até fica cheio d'água, porque eu sei que eu tenho os meus problemas e vocês têm os de vocês. A família, se não apoia, ou se os amigos não apoiam, vejam aqui que grupo grande vocês têm aqui. Né? Eu mesma fui acolhida dentro de um grupo. Eu fui acolhida pela Júlia, eu fui acolhida pela Leca, eu fui acolhida pela doutora Marta na ABCD. Então, assim, a gente tem sim um grupo. Sempre que vocês precisarem, recorram a esse grupo. Nem que seja só para dar um abraço, sair para tomar um café. Essas coisas muito simples que a gente deixa de fazer, fazem o final do dia da gente ser muito melhor. Não é um conselho, não é frases de otimismo, porque eu sei também que é muito difícil ter uma doença. Eu sei também que estar em remissão também não é fácil. Eu estou em remissão há muito tempo. Mas não tem um dia, quando eu tomo o meu medicamento, que eu não pense, e o dia que eu saí de remissão? E isso também fica na cabecinha de cada um de vocês. É normal, não se culpem, não fujam da doença de vocês. E se alguém que está perto de vocês não está abraçando vocês com a sua doença, procurem ajuda em outro lugar. Procura levar essa pessoa para o grupo. Eu já vi gente conseguindo trazer a família para o grupo, que viu que era divertido, inclusive. Porque a nossa doença, ela não tem uma cara. Por isso que a gente fala de doenças invisíveis. Tanto que quando eu abracei, eu não lembro quem foi aqui, acho que foi, não me lembro quem foi, abracei ele, abracei mais uma pessoa, enfim, não tá vindo o nome, mas eu pergunto, você está bem? Aí a pessoa fala, estou bem. Não, o seu rosto eu estou vendo que está bem. Eu sempre pergunto isso, e por dentro está tudo bem? Aí vocês me falam, não, por dentro não. Porque a nossa doença é assim. Então, os nossos familiares, os nossos amigos, eles vão ter essa dificuldade. E quando nós somos mulheres, vou puxar um pouquinho para esse lado também, as mulheres também são vistas como muito mimizentas, né? Apesar de que o homem, quando fica doente, fica bem mais enjoadinho, né? Não consegue dar um tropeção, que nem os memes que está tendo aí das Olimpíadas, que as mulheres estão arrasando. Mas, assim, as mulheres, elas costumam ser mimizentas porque elas são muito fortes. As mulheres são as mães, as mulheres são as que cuidam, as mulheres são as que levam os seus companheiros ao médico, porque eles não vão sozinhos, na maioria das vezes. Eu faço consulta para o meu marido, eu que ligo para marcar a consulta dele. Entende? Então, assim, é uma compreensão de ambos os lados, mas até que ponto isso não está ferindo você? Porque você, cada um de vocês, foi difícil também para mim aprender isso. Eu sou mais importante. A minha vida é muito importante para mim. Eu amo a minha vida. E eu amo de verdade estar aqui com vocês. Mesmo que em algum momento lá em casa reclame, você viaja demais, mas isso aqui me faz muito bem. E eu estou muito mais tempo em casa do que com vocês aqui ou qualquer outro evento. Então, gente, olha, ninguém aqui é mimizento.
Todo mundo tem problema. Todos os profissionais da saúde sabem que a gente tem problemas, porque eles também têm. Tá bom? Todos aqui têm seus problemas pessoais. Então, não tenham vergonha de levar esses problemas para os seus profissionais de saúde. E não estou falando só de saúde mental. Conversei também com alguma pessoa que falou, a gente não fala mais de sexualidade na DI. É muito importante falar sobre sexualidade na DI. Levem isso. Ele é um profissional de saúde, ela é uma médica, ela sabe como vai lidar com vocês. Não fiquem com vergonha. Vocês fazem a colonoscopia, vai ficar com vergonha de falar sobre sexo? Quer a invasão maior? Ali, a gente ali, pelado, tudo anestesiado, quando acorda, tá lá, é um enfermeiro aqui me vendo pelada, minha bunda aqui de fora. Eu não vou falar de sexualidade. Vocês têm que falar sobre tudo, tudo com os seus médicos e médicas. Aproveitem eles, principalmente se eles derem espaço para vocês. Aproveitem mesmo. O importante é o médico dar esse espaço, né? Porque tem uma sexóloga lá de São Paulo, que eu acho sensacional dela, Carmita, que ela escreveu um livro até, que ela deu uma aula num curso de médicos, que tinha, assim, sei lá, 2.000 médicos numa plateia. E aí era tudo médico. Tudo que fazia doença inflamatória intestinal. Daí ela perguntou, eu quero que levante a mão quem faz perguntas sobre sexualidade para o seu paciente. Ninguém levantou a mão. Claro que tem que ter uma harmonia, uma intimidade com o tempo, isso vem, mas é uma coisa que não é fácil nem para o médico ali, tu tá vendo que tô com náusea, tô com diarreia, e aí o rally rola, hein, como é que anda? Então, é um negócio que tem que ter uma harmonia, tem que ter essa liga, eu acho, mas é óbvio que faz parte, eu acho isso, que nem a tua pergunta, eu achei ótima a tua pergunta, eu acho que mostrou que tu realmente quer ajuda, e eu acho que tu tem colo, mamadeira e fralda aqui nessa turma para te acolher, para te cuidar, e o teu marido vai ser convidado para o ano que vem no FOPAD como palestrante. Vai ser palestrante. Não, está aberto, hoje a gente tem tempo para todo mundo falar. Eu já perguntei, vou ser repetitiva, mas agora eu acertei a pergunta que eu quero mesmo. O que na legislação protege o trabalhador que tem a doença crônica? Porque o que a gente mais vê é a pessoa receosa de faltar ao trabalho por não ser demitido. Então, até onde o trabalhador está, ele está protegido, ele pode faltar ao serviço sem o receio. Eu vejo que existe a doença crônica, mas a pessoa falta e é criticado, né? É um enorme problema isso, porque não existe essa legislação da doença inflamatória autoimune. O que acontece é que quando o funcionário ele trabalha numa firma grande, por exemplo, o médico faz um relatório da necessidade das faltas, do dia da infusão, do dia da consulta, e normalmente tem um perito especialista para isso, né, para dar. O problema é que o bullying da doença é óbvio que vai acontecer, né? O funcionário que faltou 3 vezes no mês, ele já vai ser olhado. Isso foi uma coisa que a gente viu muito no questionário de qualidade de vida que a gente fez na BCD. No ambiente de trabalho, é um dos lugares que mais sofre com a doença inflamatória intestinal. Porque o paciente chega mais tarde. Por que ele chegou mais tarde? Porque ele foi várias vezes no banheiro antes. Ele perdeu o ônibus com a insegurança de vontade de evacuar. Chegou às 10 da manhã. Chegou lá e disse, olha, eu cheguei às 10 porque eu não conseguia sair da toalete. Ninguém acredita nisso. Ou então, durante o trabalho, ele vai várias vezes na toalete. Pô, o cara tá malandro, né? Ele que não quer trabalhar. Então, uma das coisas que a gente faz, não existe legislação, existe médicos peritos, mas não existe, nos ambientes de trabalho, entregar a cartilha, o que é a doença inflamatória intestinal. Então, chegar para o chefe da tua filha e entregar, olha aqui, ó, eu tenho retocolite ou Crohn, sei lá. Essa aqui é a doença que eu tenho, esses são os sinais, os sintomas. Eu quero que o senhor leia isso, porque daí o empregador, ele vai entender o dia que a tua filha faltar. Entendeu? Eu acho que tem que falar a verdade, tem que contar a doença que tem e tem que levar fonte de informação. Então, eu tenho diarreia, eu tenho dor abdominal, blá, blá, blá. Então, leia sobre a minha doença.
E uma vez, tudo eu tenho história na minha vida, porque senão a gente vai entrar à noite adentro aqui. Eu estava voltando num congresso, num desses FOPAD até. E ali em Guarulhos a minha mala foi sorteada. Quando toca, eu sou super sorteada. O dia que eu levar droga, eu acho que vou ser presa, porque sempre eu sou sorteada naquilo ali para examinar minha mala. E aí eu fui sorteada ali em Congonhas, cheio de tardezinha, uma muvuca de gente ali. Tocou, a senhora vai ser examinada. Tá. Aí ela abriu a minha mala e estava cheia de revista da ABCD, porque eu estava indo de São Paulo levando as revistas para Porto Alegre. Aí a mulher olhou e disse assim, não, essa revista aqui é de retocolite de Crohn. Eu digo, e pronto. Pessoal, eu tenho isso. A mulher lá do aeroporto pegou a revista e começou, pode me dar, nem examinou minha mala. Pegou várias revistas e começou, agora vocês vão aprender. E pegou, ela ficou numa alegria. Ela distribuiu para todo mundo ali do aeroporto de Congonhas. Agora vocês aqui, ó, tá aqui a minha doença, é isso aqui. E pegou um bolo e começou a distribuir. Pior que tinha gente em volta, as pessoas já até pegavam a revista também. E uma chegou e disse, eu acho que eu tenho isso também. Então eu acho que tem que falar o que tem, acho que tem que mostrar dados da literatura, revista, folheto, das associações, que cada uma tem a sua, que eu tenho certeza que o empregador vai entender muito melhor. Eu queria só fazer uma colocação, né, que a gente, no nosso dia a dia, né, dentro da AMAD, a gente sempre fala muito em relação a essas questões, né, e, doutora Marta, assim, essa questão de divulgar, nós da AMAD, a própria família em si, cada um é voluntário disso. Porque os pacientes também, que além do Instagram, além dos que os médicos encaminham, a maioria, às vezes, é o próprio paciente da associação, que ou ele está numa consulta, ou ele está na FEM recebendo uma medicação. Ele vê, você conhece a AMAD? Não. Quantas pessoas já chegaram à AMAD assim? Então, são propagadores, né, dessa informação. E a gente busca no nosso dia a dia, na nossa condição, com os folders que a ABCD nos manda, visitando o ambulatório, conversando, e na própria divulgação do Maio Roxo, a gente encontra pessoas que não sabia da existência da AMAD, estou feliz por isso, às vezes pelo Instagram a pessoa, mas eu quero participar. Então, te dizer, Amância, né, que você sabe que você sempre pôde contar comigo, né, não é fácil, eu também sou casada, graças a Deus, tenho um companheiro que me apoia em tudo, porque senão eu não poderia estar à frente da AMAD, essa é a verdade. A minha filha também está aqui, mas a gente precisa falar da doença da gente, precisa expor o que a gente sente, não só para os familiares, e a nossa luta dentro da associação, hoje nesse encontro foi, levem um familiar, para que eles possam ouvir dos especialistas o que são as DIs, o que passa com a gente, né? Eu precisei de psiquiatra, e vocês sabem disso. Tá ficando doida? Não. Eu cheguei para a doutora Alice, eu estou chorando à toa. Doutora Alice, não, vou arrumar para você. Fui lá, gente, fui medicada, estava rindo com a parede depois. Fiquei super contente e passou. Olha, eu não estava com problema familiar, tá? Era uma carga assim de estresse muito grande, que quando eu comecei a falar, comecei a chorar na frente dele lá. Ele disse, você não tem depressão, você está com uma carga muito forte, tá? De estresse. E assim foi, fiquei bem. Então, ia a um psicólogo, um psiquiatra, né? Porque a gente está doido, né? A gente precisa buscar essa ajuda. E constantemente, a gente fica batendo isso lá, né? Vamos procurar ajuda, vamos buscar, que a gente vai conseguir, não só a parte também psiquiatra. O que eu falo? A parte espiritual. A gente precisa também estar forte a nossa parte espiritual. É um conjunto, tá bom? Eu me sensibilizei com o relato dela sobre a vida e profissional. O que acontece? Se você ser demitido ou sofrer algum tipo de retaliação no trabalho por conta de sua doença inflamatória intestinal, é considerado discriminação. Eventualmente, a empresa pode ser responsabilizada por uma demissão com viés de discriminação. Então, não tem uma legislação específica, mas pode ser enquadrado dessa forma. E eu conto até um relato meu que aconteceu comigo. Na época da faculdade, fui estagiar no meu primeiro estágio, fui fazer uma entrevista, e uma das primeiras coisas que eu disse foi, olha, eu tenho doença de Crohn,
a cada 8 semanas eu faço infusão, preciso de um dia para poder tomar a medicação no hospital. Quando eu cheguei em casa, falei para meus pais, eles disseram: tu é doido, tu vai ser demitido, ou não vão te contratar. Eu falei: não, mas aí eu já vou saber que o lugar não é para mim. Se não respeitar a minha doença, se eu não tomar a medicação, eu vou fazer o quê? Então, tanto para preservarem todos vocês do ambiente e profissional, avisem, falem dentro do espaço de trabalho de vocês. Tá? Eu, no caso, eu sou advogado e já vivenciei algumas dessas situações e eu sempre falo: em caso de você ser eventualmente discriminado ou sofrer algum tipo de retaliação por conta da sua doença ou tiver dificuldade em ter o acesso ao seu tratamento porque o seu chefe não deixou você sair do trabalho, tudo isso pode ser considerado discriminação. Tá? Então, fica o meu recado bem. Posso emendar? Só o meu nome novamente. E eu vou fazer um breve aqui. No começo, foi acometido com os sintomas, né, do Crohn. Eu não era doença de Crohn, né? Fui para Teresina e lá iniciei meu tratamento. Passei 2 meses, enfim. E o apoio primeiro que eu recebi foi da Acron, né? Entrei em contato, descobri a Acron através das redes sociais. E hoje, o que eu puder fazer para engrandecer a minha entidade, eu vou fazer, né? A gente estava tomando café, eu dizendo para os colegas: rapaz, olha, o evento é maravilhoso, muitas palestras, mas nada como estar com os amigos, a gente conversar e tal, é legal demais. E o evento também é para isso, né? Para a gente se reunir, para a gente conversar. Eu sou policial militar, tenho 20 anos de atividade. E foi um período muito ruim, né? Quando eu descobri aquele problema e não sabia, e é macete, tá com medo, tá se cagando todo, desculpa a expressão, entendeu? E até hoje, após 8, 9 anos de diagnóstico, eu ainda sinto algumas situações, porque eu voltei para o serviço operacional e vez ou outra eu tenho que dar uma voltinha no banheiro, o pessoal vai encostar aqui a viatura, eu vou ali no banheiro, entendeu? E às vezes, quem sabe do problema, né? Não era para ele estar aqui não, o que é que ele está fazendo aqui? Está lá no banheiro, entendeu? Então assim, até hoje a gente sente, eu já encaro a experiência, né? Já me faz eu encarar de uma forma menos crítica, né? Mas antes eu chegava em casa, desculpa a expressão, puto de raiva, porque recebia cutucadas lá da chefia, né, por não entender o problema, né? Hoje eu já encaro na diplomacia, mas que, como a doutora colocou ali, é informação, né? Eu vim para cá, saí de serviço, peguei o ônibus, 10 horas de viagem, estou aqui e já coloquei no meu grupo aqui que eu estou no evento, não estou faltando ao serviço, no domingo amanhã eu estou de serviço, vou chegar às 4 horas da manhã em Parnaíba e 7h30 eu vou estar no meu serviço, né? Não estou trazendo problema nenhum, mas já identificamos outros colegas, já ajudamos outros colegas a diagnosticar, que estavam também já temos 2 policiais, um na minha cidade e outro na capital, que fazem tratamento, né? Ou seja, a informação que a gente está conseguindo colocar na instituição, né? Só fazer esse comentário. Pegando o gancho aqui do rapaz que é advogado, né? A gente sabe que hoje no nosso país tem várias precarizações no trabalho, né? Eu, por 10 anos, dediquei minha vida como funcionário do aeroporto de Teresina. Trabalhava no scanner de bagagem, vistoriando bagagens, né? E me acomodei nesse tempo porque achava que aquilo ali só era a única coisa que eu podia fazer na minha vida. E lá, a escala de trabalho era muito dinâmica. O sono. E entre esses 10 anos que eu passei lá, passei por alguns períodos que me trouxe crise, porque você trabalhar para um órgão federal terceirizado tem um problema de atraso de salário, atraso de ticket de refeição e outros atrasos, assédio moral e outras coisas, porque você não poderia nem fazer uma denúncia, e isso adoecia, e eu fui cada vez ganhando mais crise. E passei por algumas intercorrências cirúrgicas e
afastado 3 anos seguidos. Quando eu voltei para a empresa, mas só que mudou a concepção. Não me contratou. Aí, aquela, né? Eu não fui demitido. A outra empresa sabia do meu histórico, o gestor sabia do meu histórico, não me contratou. Aí, estou aqui hoje. Hoje, trabalho minha atividade de aplicativo, porque eu tive que achar uma outra forma de ganho para minha família. Mas, muitas das vezes, a gente define nossa forma de trabalhar só incomoda muito, e eu que tem um certo, mas eu agradeço que hoje tem 2 anos, na verdade quase 4 anos, porque aquele serviço. Esse microfone aqui vai me dar angústia. Ô, moço do som, por que é tão ruim esse microfone? Falei demais. Isso. Imagina se é uma cantora e fica faltando som. Eu acho que, como programado, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Peraí. Nossa. Aí sim, veja lá. Meu nome é Auricélia, tenho doença de Crohn, tenho 7 anos a 8 anos que fui diagnosticada. Não é exatamente uma pergunta, mas acho que mais uma informação. Eu fui diagnosticada, né? Sou maranhense, sou do Maranhão, sou do interior do Maranhão, não sou da capital. Fui diagnosticada em Teresina, né? Vamos dizer que a médica que cuida de mim é de Teresina. Mas recebo minha medicação aqui no meu estado, né? Aqui na FEME. Né? E, na oportunidade, também quero agradecer a Sandra também, porque a Sandra, um dia, não sei como, eu recebi uma ligação e ela falando da AMAD, né? Até então me abraçou e tem essa caminhada junto, né, com a AMAD, que cuida, eu digo que ela cuida da gente, né, tem informação e tudo, e eu vim começar a receber meu medicamento, né, aqui na FEME também, com a ajuda da Sandra, e queria também dizer assim, porque minha médica é de Teresina, né, e tudo, mas eu venho receber uma medicação aqui no meu estado, porque eu tenho isso também por conta de que eu ouvi uma vez um colega, né, que ele, como ele é do sul do Maranhão, né, ele faz tratamento em Teresina e recebe em Teresina, e para ele é muito dificultoso, né? Às vezes você pode, não, mas a minha médica é do Piauí e eu tenho que receber meu medicamento lá, né? E não, a gente pode, né, ter um acompanhamento de lá, né? Mas pode estar vindo receber o seu medicamento aqui no Maranhão, né? Mas era só isso, era só para externar isso, né? Que a gente pode ter esse acompanhamento, né, de um outro profissional, de outro estado, mas está recebendo sua medicação pelo seu estado. Boa tarde. A maioria que me conhece, sou Luciana Alicá. Hoje estou como tesoureira da AMAD. Eu gostaria de chamar uma pessoa aqui à frente e queria que vocês dessem uma salva de palmas, porque é alguém fundamental também para que esse encontro acontecesse. Eliana. Não. É a bolsa cheia de dinheiro que ela é. Todo o dinheiro da AMAD ali dentro. Mais um contrabando de São Luís, que a mala dela está cheia. Eu também gostaria de que a doutora Alícia, né, fizesse a entrega simbólica em nome da AMAD para a nossa presidente Sandra, pela nossa luta incansável.
É o troféu dela, porque ela merece. Deixa eu só agradecer. Obrigada. A gente precisa dessa visibilidade. Eu acho que aqui agora vai ser um reforço muito grande. Gente, eu estou assim, em êxtase. Seu Jacinto, né? Seu Jacinto está aqui. Gratidão. Alguns já saíram, porque realmente tem que se deslocar para voltar para o interior. É como eu falei desde o início com a Eliana. Eliana, eu tenho um paciente que mora bem distante, precisa pegar um carrinho para chegar até a cidade, para poder pegar uma van ou um ônibus que vocês vieram. Né? Vieram, a gente sabe das limitações da gente, eu sei que não é fácil, né? Mas vocês estão aqui. Então, obrigada também, Piauí. E você quer isso, né? É amor, é carinho, é tratar, é cuidar. E vamos em frente, porque a gente está em busca de saúde e a gente vai continuar tendo saúde. O Fopad é nosso. É nosso. Muito obrigado. Ela terminou com a frase que é o que eu penso. O Fopad é nosso. Muito obrigado a todos vocês. Eu queria também só agradecer todos os que vieram dos interiores que estão aqui. A equipe do Piauí não teria sido igual sem vocês. Então foi muito bom vocês estarem aqui. E muito obrigado. Marta, eu não tenho nem palavras para agradecer a ABCD como um todo. Obrigado mesmo. Eu acho que a gente conseguiu fechar com chave de ouro o Fopad aqui no Maranhão. A gente tinha programado, antes de todo mundo sair, de encerrar com o Boi do Maranhão. Mas, infelizmente, em agosto, a gente já não conseguiu mais. Então, a gente vai botar aqui um pouquinho do que é a nossa cultura para vocês olharem aqui. Quando
Isso foi, porque o boi, ele é a claridade, que é a humanidade. Precisa da brincadeira. O boi pode ser sotaque Guimarães. E o boi pode ser sotaque Pindaré. Aí a baixada vem forte. E o boi de Morros ia levando para o mundo ritmos e sotaques do nosso querido folclore. E o boi pode ser matraca ancestral. E o boi pode ser bandeirões a entoar. E o boi de orquestra é pra você ver. Você casou, você conheceu. E o boi de orquestra é pra você ver. E o boi de Morros guarnece essa bunda. Guarnece as matracas. Os bandeirões. Alô, região do Muni. Alô, Morros. Alô, sotaque orquestra. Vai, boi, sensação. O melhor boi do Brasil. Eu que se liga no Maranhão. Vai, boi, sensação. O melhor boi do Brasil. Eu que se liga no Maranhão. Leva boi, sensação. O melhor boi do Brasil. Eu que se liga no Maranhão. Leva boi, sensação. O melhor boi do Brasil. Eu cantava o melhor boi do Brasil quando o boi de Morros só ia nos festivais dos estados brasileiros e víamos que nenhum outro estado da federação tem cultura